Olá, meus amigos, boa noite para mais um culto de quarta-feira, hoje dia 20 de maio. Estamos aqui mais uma vez. Espero que a sua semana esteja correndo bem, dentro de toda a normalidade, dentro do possível, dessas circunstâncias, mas que você possa estar caminhando bem, você possa estar com saúde, possa estar com as emoções em ordem, com a alma em ordem, com o espírito preparado, que esteja animado apesar das circunstâncias, que você possa estar animado para estar vivendo, batalhando cada dia. É isso que eu espero que você esteja hoje, nessa quarta. E estamos aqui para nosso culto, mais um culto online, e peço já para você se preparar, chama todo mundo da casa. Chama a turma que está na cozinha, o pessoal que está no quarto, pega o seu café se quiser, vai se acomodando aí, que daqui a pouco a gente vai ter a mensagem da palavra. Hoje a gente quer falar sobre um assunto muito interessante, que é o poder no tempo. E um pouquinho ali em Eclesiastes, refletir um pouquinho, vai se preparando, vai chamando a turma, aproveita agora para compartilhar esse vídeo. Você que está no Facebook, compartilha. Você que está no YouTube, curta aí, deixe seu comentário, envia o link aí para mais pessoas. Você que está no Instagram, clica nessa flechinha aí do lado também, para poder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá? Nosso propósito aqui é compartilhar esperança, compartilhar com você ânimo, disposição. A vida está aí perante nós para a gente viver, desfrutar, aprender, crescer, desenvolver. Mesmo em meio às dificuldades, as dificuldades são boas, para a gente aprender muita coisa, se tornar cada vez mais forte. Então estamos animados nessa quarta-feira, não sei você, eu estou animado nessa quarta, para a gente crescer bastante, aprender bastante. Então vai se preparando, vai acalmando o seu coração, foca. Lembra que eu falei no último domingo, não vamos concorrer esse tempo com outra coisa. Vamos focar, deixar outras coisas de lado. Agora é o momento entre você e Deus, onde a gente vai colocar aqui nossa vida perante Ele. E quero que você deixe todas as preocupações de lado e foque agora na presença de Deus, naquilo que Deus quer para a sua vida, para esse momento. Então não troque esse momento por nada, tá bom? Corre lá, se tiver um café pronto, pega um café, mas se acomoda aí e vamos para o nosso momento com Deus. A gente vai ouvir uma música para se preparar nossa alma, nosso espírito, para a gente louvar e engrandecer a Deus, e daqui a pouco a gente volta com a mensagem. Fico aqui te esperando. Até mais. Descanse em Deus, o que prometeu fará. Espere em paz, veja a graça lhe encontrar.
vinde buscar a Deus e descansar, né? Como esse vídeo diz. E hoje, para nossa mensagem, a gente quer refletir um pouquinho sobre o tempo. A gente refletiu sobre esse trecho há uns meses atrás, antes dessa pandemia ficar dessa forma. Hoje a gente quer destrinchar um pouco mais o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. A gente quer falar sobre o poder no tempo. Quando você para e analisa todas as situações, você pensa assim, será se eu pudesse voltar atrás, voltar no tempo, o que eu faria diferente, o que eu faria de uma outra maneira? A gente gostaria que as coisas fossem assim, que o tempo voltasse, que a gente fizesse alguma coisa diferente, se falasse algo diferente para alguém, se as circunstâncias fossem de outra forma, mas não são. Então a gente tem que entender as coisas dentro do tempo que a gente vive, e tem muita coisa boa para a gente assimilar. E se a gente aprender a lidar com as questões da vida dentro do tempo e entender o poder que ocorre, o poder que atua em nós no meio do tempo, a gente vai desenvolver, vai crescer bem mais do que a gente imagina, o que a gente poderia realmente fazer, né, de outra forma. Então vamos ler lá Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8, para a gente começar hoje a nossa reflexão sobre o poder no tempo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Vamos ter uma oração antes da nossa reflexão. Senhor Deus, te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe cada um que está assistindo, seja agora nessa transmissão ou vai ouvir isso e assistir em outro momento, mas que seja no tempo que for, a tua mão e o teu poder esteja atuando. Que cada um possa perceber a tua mão poderosa atuando, tocando, movendo as circunstâncias, que cada um consiga perceber a tua disposição em fazer parte ativa na vida e na história de cada um, e que o Senhor nos ajude a aprender aqui sobre as questões do tempo e o poder no tempo, que o Senhor esteja desnudando tudo da tua palavra nesse trecho para que a gente consiga compreender, não só entender com a nossa mente, mas aplicar no nosso coração, e esse entendimento se faça e se desdobre em muitas atitudes no nosso dia a dia. E que o Senhor nos ajude, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O poder no tempo. Existe uma teoria que se chama-se a teoria do fatalismo, né? O que essa teoria quer dizer? Ela diz que a vida de cada pessoa, ela é pré-determinada e que nada pode mudar o seu curso. Existe já um início e o fim, tudo que vai acontecer, e nada que alguém fizer muda o rumo dessas coisas, né? Então o homem é apenas um ator coadjuvante nesse processo todo. Então é uma teoria como se assim, cada um pode fazer o que quiser e nada muda o seu destino. Aquilo que está escrito vai acontecer, independente se a pessoa quer ou não quer, ou se ela vai fazer algo para mudar isso ou não.
chama-se a teoria do fatalismo, né? Então, por essa teoria, nada que a pessoa fizer, ela consegue mudar o rumo da sua própria história. Ela pode buscar, ela pode orar, ela pode fazer e acontecer e nada vai mudar essa questão. Aquele tipo de ideia, assim, né? Que fulano morreu, estava já escrito que ele morreria, assim, nada que ele fizesse mudaria. Eu tenho minhas reservas em relação a isso. Eu não creio dessa maneira. Eu não acredito que as coisas são desse fatalismo evidente, desse fatalismo sem possibilidade de mudança, de alteração. Eu não acredito dessa maneira. Mas esse trecho que a gente leu aqui de Eclesiastes 3 mostra, no meu entender, não as coisas que estão determinadas a acontecer dentro de uma vida, do tempo de uma vida, mas sim realmente que as coisas acontecem, não só que as coisas acontecem, mas que Deus está atuando e atua em cada circunstância e situação nesse tempo. O tempo ele é uma questão, né? A gente vai falar sobre isso. Existe duas formas de tempo que a Bíblia coloca para a gente compreender melhor. Tem o tempo cronos, que é o tempo cronológico, a quantidade de tempo, a sequência de tempo da vida. E as coisas acontecem nesse tempo. Coisas naturais acontecem, a vida segue o seu rumo, o seu fluxo, a gente nasce e vai desenvolvendo até o dia que a gente morre. Isso é cronológico, um tempo cronos. Mas tem também o que a Bíblia chama de tempo kairos, que é o tempo determinado onde há coisas específicas acontecem que Deus atua no tempo determinado da nossa vida. Então a gente tem o tempo cronos, independente de tempo, de quantidade, se vão ser pouco tempo ou muito tempo, mas existe o tempo que Deus atua de forma determinada, onde certas coisas muito importantes acontecem. Isso depende muito da nossa disposição, da nossa entrega, do nosso compromisso, da nossa disposição em seguir, em chegar até Deus e se colocar à disposição dele. E é interessante que o versículo 1 ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Então, tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito. Então, são momentos específicos, né? Não só simplesmente algo em conjunto, uma quantidade de tempo. E quando ele fala aqui debaixo do céu, no versículo 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou seja, a vida terrena. Tudo pode acontecer e deve acontecer nesse tempo que temos na vida terrena. Tanto a nossa quantidade de vida, quanto os momentos determinados onde Deus quer agir, os propósitos grandiosos que a gente pode desenvolver diante de Deus, aqueles projetos, coisas grandes na nossa vida que podem e devem acontecer, o tempo kairos, o tempo determinado onde que Deus atua. E daqui para frente Deus começa a falar sobre alguns pares de algumas coisas, pares de eventos, de acontecimentos naturais da vida, né? E que ele atua no meio desses acontecimentos naturais, com o seu kairos, aqueles momentos determinados onde as coisas grandes acontecem. E a gente entendendo o contexto de cada coisa, porque Salomão escreveu aqui isso, e como Deus inspirou Salomão e como as coisas devem ocorrer, é muito interessante a forma como são colocadas as coisas. Então no versículo 2 ele fala aqui sobre algumas questões. Ele fala sobre nascer, morrer, plantar e colher. Ele fala que tempo de matar, tempo de curar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então são acontecimentos naturais. Há o momento que a gente nasce, há o momento que a gente morre, há o momento que essas coisas acontecem, há o momento que a gente planta, há o momento que a gente colhe, há o momento que a gente investe em algumas coisas, é o momento que a gente colhe desse investimento, que a gente colhe o que se plantou.
atitudes, acontecimentos naturais, todos podem ter o seu tempo determinado aqui. Interessante que às vezes quando alguém fala assim, fulano morreu e era o tempo dele. Quando chega o momento, era o momento e nada pode mudar. Será? A gente sabe que muitas das nossas atitudes podem prolongar nossa vida aqui ou reduzir. Tudo que está ao nosso alcance para prolongar nossa vida aqui a gente faz. Tomar atitudes melhores, melhorar a alimentação, fazer coisas com a nossa vida física, praticar exercícios e tudo mais para ter uma vida mais saudável a ponto que isso prolongue os nossos dias. É interessante também que a Bíblia próprio fala lá nos 10 mandamentos que se nós honrarmos pai e mãe é um mandamento que tem promessa para que nos vá bem e tenhamos longa vida diante de Deus, né, nessa terra. Ser uma pessoa obediente a princípios pode prolongar a nossa vida aqui nesse mundo. Pessoas que levam a vida de qualquer maneira, não se preocupam com as suas atitudes, com as consequências das suas atitudes, não se preocupa com o tipo de coisa que ela está plantando, ela vai acabar colhendo desgraça para a vida dela. Muitas vezes vai acontecer isso. Então há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo que a gente nasce nessa vida e vai chegar um momento que a gente morre. A gente pode encurtar a nossa vida? Pode. Se a gente for uma pessoa sem noção, sem cuidado, sem tomar cuidado com aquilo que a gente planta, a gente vai acabar colhendo consequências de tudo. Então há tempo para tudo, há tempo para morrer, há tempo para viver. E não só nessas coisas, há tempo em questões espirituais também. Projetos de vida, há tempos que projetos nascem na nossa vida. Projetos de fazer certas coisas, de desenvolver certas coisas. E a gente começa a plantar, há tempo para isso. E há tempo que esses projetos terminam, findam, morrem na nossa vida. Então há tempo para tudo, há tempo para as questões naturais, há tempo para questões específicas, onde nós investimos nossa vida, nosso tempo, nossa energia em certas coisas e vai chegar um momento que certas coisas terminam, né? Então há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou. Então a questão é o seguinte: qual o poder que eu vou permitir que esteja atuando nesse meio tempo? O poder de Deus está atuando na minha vida, nos projetos que eu desenvolvo, que eu planto, ou os projetos que nascem no meu coração, projetos que Deus, através do seu poder, tem colocado na minha vida, no meu coração. Eu estou nutrindo isso para que esses projetos, esses planos ocorram, aconteçam, desenvolvam? Ou todo plano que não é muito agradável a mim, mas eu tenho plena convicção que Deus está falando para eu fazer determinada coisa? Eu estou querendo já finalizar, fazer morrer esse projeto, que é algo que não é tanto o que eu queria, mas é algo que Deus quer. Então vamos pensar nisso, né? Tanto na questão natural, o momento que a gente nasceu, vai haver um momento que a gente vai morrer. E a gente não entende às vezes o tempo como certas coisas, porque alguns vivem muito, outros vivem pouco, outros morrem em circunstâncias naturais, outros não, outros tão jovens têm determinadas doenças e acabam morrendo, outros têm uma vida completamente desregrada e vão morrer lá com 95 anos. A gente não entende. Não cabe a nós tentar entender essas coisas, cabe a nós entender ou buscar o poder que quer atuar na nossa vida, que é o próprio poder de Deus. Deus quer intervir na nossa história, quer atuar no nosso momento. Então vai haver tempo de matar, tempo de curar. A gente vai falar isso agora no versículo 3, mas no versículo 2, como a gente viu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O versículo 3 também diz aqui: há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Então, o que isso quer dizer? Naquele momento, que Salomão escreve isso, a gente entende e sabe que era um momento onde as nações passavam por muitas guerras, eles guerreavam muito. Então havia tempo que era necessário lutar, e nessas guerras haviam mortos, era tempo de matar. Era tempo também para Deus executar o seu juízo. Então, principalmente quando é tempo de matar, aqui é tempo quando Deus executa o seu juízo.
sobre todos os inimigos. Há tempo do juízo de Deus ocorrer, há tempo da justiça de Deus acontecer, e há tempo de curar, há tempo que Deus cura certas questões, há tempo de Deus curar doenças, há tempo de Deus curar doenças no corpo, há tempo de Deus curar doenças na alma, há tempo de derrubar muros. Naquela época as cidades eram edificadas com muralhas gigantescas em volta, e era tempo de guerras onde aqueles muros eram destruídos, e era tempo de edificar muros de proteção. Então isso ensina muita coisa para a nossa vida espiritual também. Há tempo, como fala o apóstolo Paulo, fala em Colossenses 3,5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há um tempo determinado que a gente precisa decidir em fazer a nossa natureza terrena, a nossa natureza pecaminosa que tende para o mal. A gente tem que tomar uma atitude, tem que chegar o momento, o kairós de Deus, onde nós vamos decidir a fazer morrer essa natureza, para que a natureza do Espírito Santo, a natureza espiritual, tenha prioridade nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Que a gente não fique tendendo para o mal tanto tempo e o tempo todo. Então isso é muito importante, é muito necessário que aconteça. Então há tempo de matar, há tempo da gente fazer morrer a nossa natureza terrena, há tempo de curar aquelas feridas antigas, aqueles traumas emocionais, aquilo que a gente permitiu que ficasse na nossa mente, ou muitas vezes acontecimentos que marcaram a nossa vida, que a gente não permite que Deus cure. Há tempo de curar, há tempo de derrubar muros, impedimentos, coisas que têm atrapalhado o nosso desenvolvimento da vida, nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento emocional. Há tempo de derrubar, há tempo de romper, quebrar essas coisas, com certas histórias, certos momentos, para a gente seguir em frente. Então há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo da gente construir novas histórias, novos momentos, novas lembranças, deixar de lado aquilo que nos machucou, aquilo que nos afetou, nos atrapalhou. Há tempo disso, e é o momento que Deus quer que chegue. Aquele momento, como eu falei, o kairós, o momento quando a gente se entrega e permite que Deus atue. Às vezes a gente fica vivenciando coisas, tragédias do passado por longo tempo e a gente não desenvolve. E Deus não quer isso. Então há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Então, versículo 4 agora. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Isso é muito interessante. Haverá momentos de choro, haverá momentos de pranto, haverá momentos de dor, né? Mas haverá também momentos de rir, momentos de saltar de alegria. No plano de Deus inclui tristezas, inclui alegrias. No momentos de Deus inclui tanto momentos de dor, que a gente vai sentir dor, vamos sofrer, haverá tempo de sofrimento, tempo de batalhas que vão gerar em nós dor e sofrimento, mas também haverá momentos de sorriso, momentos alegres, momentos de saltar de alegria, né? Os que servem a Deus, presta atenção nisso, os crentes, os que servem a Deus, os que têm seu coração firmado, derramado, confirmado na presença de Deus, que já foram até Jesus, se entregaram a Jesus e têm sua vida pautada, determinada e dirigida pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus, eles não pranteiam, nós não pranteamos como os descrentes pranteiam. Porque apesar da dor, apesar das dificuldades, nós sabemos em quem cremos. Temos certeza que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Ou seja, mesmo em meio à dor, tem algo em nós que chama-se esperança que as coisas melhorem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Existe esperança no pranto,
do crente, do salvo, daquele que vive na presença de Deus. O descrente, ele não tem esperança. A vida tá ruim, tá péssima, tá o caos, ele só chora, é só um momento de desgraça, ele só foca naquilo que é momentâneo, só foca naquilo que é ruim, naquilo que é negativo, nas péssimas experiências, mas ele não foca nos aprendizados, ele não foca na atuação de Deus intervindo, a mão de Deus estendida para ele para o socorrer, ele não tem esperança nessas coisas, então o pranto, a dor dele é muito pior. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 28, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa dor, nós temos esperança nela. Isso é a maravilha do Evangelho, né? Não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, como Jesus diz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a nossa esperança, a esperança de que como Jesus venceu, nós que estamos nele vencemos também. A dor não é eterna, haverá os momentos de pranto, mas o nosso pranto tem esperança que um dia toda lágrima será enxugada. Olha que maravilha, um dia todas as lágrimas serão enxugadas, e assim a gente poderá andar na presença de Deus sem nenhum tipo de dor, de pranto, que há esperança. Cristo em nós, como diz Colossenses 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Então aqui a gente entende a nossa dor, haverá um momento de dor, e ao momento de pranto, deve haver os nossos momentos de dor, nossos momentos de choro, porque Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aos momentos de dor, aos momentos de choro. Você deve chorar na hora que deve ser o momento de choro. Chore. Chore no momento certo. Pranteie no momento certo. E não deixe de jeito nenhum. Não deixe de jeito nenhum de se colocar na presença de Deus nos momentos de dor, de luta, de pranto. Nunca deixe de buscar, de ir até Jesus. Mas vai haver os momentos de muita alegria, de sorriso, aqueles momentos que as coisas ocorrem, que as coisas inesperadas, que o milagre acontece, que aquela notícia que você não imaginava de boa chegou, aquilo que você pensava que seria bom e veio numa proporção ainda maior, aquela solução, aquele socorro no momento inesperado, aquela notícia boa que chegou, aquele amigo que foi abençoado e você se alegra com ele, aquele momento de conquista, de vitória que é mais emocionante do que a vitória do seu time no final de campeonato, e você pula de alegria e você sorri e tudo muda. Também há esses momentos, né, e que são proporcionados pela esperança. Então há momento de chorar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria. Há o tempo agora que muitos choram pelos seus mortos. É tempo de chorar. E bem-aventurado que chora na presença de Jesus, porque vai alcançar consolo. Há tempo de todas essas coisas, e que a gente entenda, como temos visto aqui, o poder, que possamos entender o poder grandioso que atua em meio ao tempo cronológico, que a gente possa, às vezes, no momento de dor, aprender, entender e sentir o tempo kairós de Deus, onde Ele vem Ele vem intervir, atuar, mudar o rumo de toda essa história que está num rumo trágico. Ele muda, transformando a tragédia em glória. Eu vi um filme essa semana, Superação, Milagre da Fé. Se você ainda não viu, assiste. É um filme magnífico que fala muito sobre isso, né? Como as coisas ruins podem acontecer e como Deus intervém no meio de um caos e gera glória e coisas magníficas em meio a esse caos. Então, aprenda sobre isso. Aprenda do poder que tem no meio dessa situação, dessa circunstância. Isso é muito poderoso. E
Então o versículo 4 ele fala sobre isso, né? E eu quero que você pense, né? A gente não vai ler toda essa passagem hoje, a gente vai guardar um pouco para a semana que vem, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas hoje a gente viu algumas coisas. A gente viu que há um tempo determinado, há um tempo cronológico, nós não sabemos qual é esse tempo. Se será 30 anos, 20, 15, 70, 90, 102. Mas há o tempo que Deus atua nas nossas vidas. E Deus tem um poder que Ele quer atuar dentro desse tempo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Basta que a gente se coloque cada vez mais na presença dEle. Há um poder no tempo. Não é o poder do tempo, porque o tempo em si não tem poder. O pessoal fala que o tempo cura tudo. Não é o tempo que cura. Nós nos adaptamos às circunstâncias em meio ao tempo. E às vezes aprendemos a lidar com dificuldades, com dores, com faltas. Mas a questão é que a gente não aprenda apenas sejamos anestesiados no tempo, mas que a gente aprenda a viver, a desfrutar do poder de Deus no tempo. Um poder grandioso, um poder que nos ajuda a entender o nascer, o morrer, o plantar, o colher. Ele nos ajuda a entender o matar a nossa natureza terrena, sufocar aquilo que deve ser sufocado, curar, que a gente seja curado de muitas coisas nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, que Deus nos cure nossa vida física do que for necessário. Tempo de curar, tempo de matar, tempo de derribar, tempo de construir. A gente precisa derrubar alguns impedimentos que estão aí atrapalhando a nossa vida. Tempo de espalhar, isso que a gente vai ver depois, mas tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Eu não sei qual o momento da sua vida, só sei que há um poder grande que Deus quer atuar no seu ser, no seu momento, e você precisa aprender e desfrutar, entregar a Ele. Então, há poder no tempo que Deus quer atuar na sua vida, no seu tempo cronológico, quer ter aquele tempo determinado onde Ele vai fazer uma grande obra, ou talvez Ele já tenha feito e você não tenha percebido. Então eu quero finalizar aqui dizendo que você que ainda não se apresentou a Jesus como Senhor e Salvador, não deixou que Ele se tornasse o Senhor e Salvador da sua vida, você já tem ouvido tanto sobre isso. Eu sempre falo sobre isso. O tempo kairos, o tempo determinado que você vai chegar para Deus e vai se arrepender, vai largar tudo e vai se entregar, vai falar: Senhor Jesus, toma 100% da minha vida, controle tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Está aqui a minha vida nas tuas mãos, o que eu tenho de mais valor eu te entrego. E faça-se Senhor da minha vida. Se você ainda não fez isso, vai ser mais difícil viver o seu tempo cronológico aqui. As dores serão mais difíceis. As faltas serão ainda mais complicadas. Derrubar muralhas será mais difícil. Construir será mais difícil. Curar será ainda mais complicado. Então, que você se entregue. Agora, talvez você que já se entregou, permita Deus intervir nos seus momentos. Seus momentos de dor, os momentos de dor, de pranto, lembre-se que há esperança. Esses não são os momentos de dor que determinam a sua vida, mas é o poder de Deus que atua no seu tempo. É isso que é determinante, é esse fator que é o essencial e o predominante, deve ser o fator predominante da sua existência, que vai determinar suas escolhas daqui para frente, aquilo que você vai construir. Você está permitindo nascer projetos na sua vida, porque há tempo de nascer projetos, há tempo de morrer projetos, há tempo de nascer propósitos, planos, há tempo de chorar, há tempo de rir. Não sei qual é o tempo que você tem vivido, mas Deus quer viver o kairos dele, o tempo determinado onde Ele vai atuar de forma definitiva, predominante na sua vida. Que você se entregue e se permita essas coisas acontecer. Eu não sei quais foram suas perdas até agora,
Não sei quais foram os seus sucessos, os seus fracassos. Não sei quais foram as suas dores, quais foram as suas lutas, os seus sorrisos, as suas desgraças, as suas conquistas, as suas vitórias. Eu sei que tem um Deus que quer atuar na sua vida de forma definitiva e plena. Só quer que você entregue isso. Vá até Ele. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala, vá até Jesus. Seja que você já conhece a Ele pela fé ou não, vá até Ele. E vivencie um tempo kairos, onde Ele entra de forma grandiosa e muda o rumo da existência de toda pessoa. E assim você vai ver coisas grandes acontecerem e vai vivenciar grandes momentos. E vai conseguir ter os seus momentos de saltar de alegria, seus momentos de sorrir, seu momento de dor. Bem-aventurado aquele que chora, porque vai ser consolado na presença de Deus. Mas viva, vá. E se aconchegue até Jesus no momento. Vá até Ele, pede para Ele te abraçar, que você sinta o abraço. Sinta aquele momento de aconchego, de consolo, de cuidado, e que você vivencie isso não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Vamos orar então? Senhor Deus, te agradeço por esses momentos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Aqueles que precisam viver o kairos do Senhor, aquele tempo determinado que as coisas vão acontecer. Que o Senhor atue, que há tempo de nascer, de viver, de ter projetos, de desenvolver. Ajude cada um a fazer morrer a sua natureza terrena. Ajude cada um a ter esperança no meio da dor, da luta, da dificuldade. E que o Senhor abençoe cada um nesse momento. E pedimos que o Senhor auxilie, que nesse momento de pandemia seja um momento de grande esperança, de grande entrega, de grande decisão sendo tomada, sendo revisado a vida na Tua presença, e que há momentos que sejam momentos grandiosos de crescimento, de compreensão do Teu plano, para que daqui para frente as coisas desenrolem como nunca foram. Que o Senhor atue nesses corações, atue no coração de cada um. E aqueles que estão assistindo, que o Senhor abençoe as famílias, os anseios, os prantos que cada um tem tido, as dores, que o Senhor solucione, seja dor física, cura emocional, cura espiritual, que nesse momento o Senhor venha intervindo nessas histórias e atuando de forma grandiosa. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar o nosso culto de quarta-feira, e na quarta que vem nós vamos continuar nesse assunto, poder no tempo. Ainda tem metade do trecho aqui para a gente refletir. Tem muita coisa boa aqui. Eu quero que você se prepare, se planeje para estar assistindo a esse culto novamente na quarta que vem. E a gente vai estar finalizando esse assunto, tá? Fica firme, aguente firme, levanta a cabeça, não se dê por derrotado. Jesus está aí com as mãos estendidas para você, para te levantar, para te reerguer, para te dar forças, vigor, entendimento, para seguir em frente, derrubar os inimigos, jogar por terra aquilo que está atrapalhando o seu desenvolvimento. E vamos seguir em frente, vamos junto, como igreja. Você que é da nossa igreja, vamos junto como igreja. Você que não faz parte da nossa igreja aqui, mas está no seu local aí, siga em frente, não desanime, não desista, independente do que está ao nosso redor. Nós andamos por fé, como diz 2 Coríntios, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então a gente anda por aquilo que nos espera, que é a presença de Deus, aquilo que está diante de nós, que é a palavra dele, nosso GPS espiritual. Então siga em frente, mantenha-se animado, acorde cada dia com um foco determinado e vamos que vamos, certo? Se inscreva no canal no YouTube, siga nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, fique atento às nossas mensagens. E no próximo domingo, 10 da manhã, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre oração. Próximo domingo nós vamos falar sobre o conteúdo das nossas orações. Domingo às 10 da manhã. E domingo às 9h30 também teremos uma aulinha para as crianças. Fique atento, né? Nós vamos divulgar tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Essas mensagens.
Domingo 9h30 para as crianças, 10 da manhã, jovens e adultos, tudo sobre oração. E domingo que vem à noite nós vamos começar um estudo no livro de Tito. Então não perca, livro de Tito, vamos fazer várias reflexões nesse livro. É um livro que tem muito a nos acrescentar. Então fique firme, fique conectado aí com a gente. Deus abençoe você e vou te esperar ansiosamente no próximo domingo para nossa escola dominical, nosso culto, tá? Fica firme, vamos seguir em frente. Deus abençoe e até lá.